Vou começar com o caso do deputado Abílio Brunini. Ele é um notório conhecido da CPI, primeiro por não ser membro efetivo, ele não participa da comissão, mas ele está lá sempre. É um deputado apoiador, ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro, já entrou em várias polêmicas, mas esta foi mais séria, porque ele fez um gesto que foi apontado como de supremacia branca durante a sessão de ontem da CPI do 8 de janeiro. Depois da repercussão, o parlamentar disse que o símbolo foi para indicar que ele queria mais 3 minutos de fala. Internautas, no entanto, apontaram que o movimento feito por Brunini significa white power entre os nazifascistas. O movimento a esse, só para fazer um retrospecto, foi feito por Felipe Martins, então assessor especial da presidência de Assuntos Internacionais, durante uma audiência com senadores em março de 2021. Martins, naquela ocasião, disse que fez um gesto para ajeitar o paletó. Bom, no caso do Abílio Bonini, isso aconteceu, Bosco, logo após o deputado Arthur Maia, presidente da comissão, chamar a atenção do deputado, dizendo que ele sempre tumultua as sessões da CPMI. Vamos acompanhar a fala do Arthur Maia? Eu vou pedir ao senhor que se comporte, porque eu, inclusive, já chamei alguns correligionários de Vossa Excelência para dizer que eu seria obrigado a solicitar que Vossa Excelência saia desse recinto. Se Vossa Excelência continuar com essa maneira desrespeitosa, que parte exclusivamente de Vossa Excelência, quando um deputado está falando. Vossa Excelência está insistindo com esse comportamento, e é a última vez que eu falo, deputado, infelizmente, a última coisa que eu quero é ter uma relação dessa natureza com um colega que está aqui, igual a mim, eleito da mesma forma que eu. A última coisa que eu desejo é tomar esse tipo de comportamento. Mas Vossa Excelência, de fato, é o deputado que mais tumultua essa reunião. Vossa Excelência é o deputado que todo santo dia tem esse tipo de problema. Eu acho, sinceramente, que Vossa Excelência faz isso para ter algum tipo de ganho eleitoral para aqueles que votam no senhor. Mas eu não vou permitir que isso perdure. Então eu peço a Vossa Excelência que fique calado. No tempo que Vossa Excelência for falar, eu estou falando, deputado, eu estou falando. Quando Vossa Excelência tiver a palavra, Vossa Excelência falará, eu garantirei o seu tempo, como tenho garantido de todos. Agora, eu não vou permitir que Vossa Excelência continue com essa atitude desrespeitosa com essa comissão. Então peço a Vossa Excelência que fique calado e espere a conclusão da fala dos demais. Continue, deputado. Senhor presidente, eu lhe agradeço, peço só a reposição do meu tempo, que enquanto o senhor advertia, meu tempo foi correndo. Então, obrigado. Como eu estava falando, toda essa cena que a extrema-direita faz aqui é a confissão de um crime. É o medo que as investigações avancem. Bom, tá aí. Se você foi bem atento, já no finalzinho desse vídeo há o gesto apontado como supremacista feito pelo Abílio Brunini. Só que ele mesmo se gravou fazendo o gesto, e aí a gente tem agora um outro ângulo para mostrar um stories que ele fez no Instagram. Vamos ver, Paty? Dá mais 3 minutos. Obrigado. Como eu estava falando, toda essa cena que a extrema-direita faz aqui é a confissão de um crime. Lógico que não. É o medo que as investigações avancem. Você vê, é o mesmo momento de ângulos diferentes. E a Paty tem a imagem capturada deste story dele para que não resta dúvidas do gesto que ele fez. Nós temos aí, Paty, olha, é a mesma reprodução, mas agora em formato de imagem. É esse o gesto que gerou toda essa questão. Ele se mostrou muito revoltado e na volta do intervalo da sessão fez uma fala lá na CPI. Vamos ouvi-lo. Presidente, só uma questão, presidente, de algo muito grave que está acontecendo nesse momento. Presidente, estão espalhando um fake news grave sobre mim. Pegaram um período do vídeo em que eu falo que o Duarte ele estava pedindo 1 minuto de vídeo e eu peço naquele momento mais 3 minutos para o Duarte. Estou fazendo um sinal de 3 com as mãos, pedindo mais 3 minutos para o Duarte. Alguém pegou um recorte, só recorte, totalmente fora de contexto, e saíram falando por aí, soltando vídeo, mandando pauta para a imprensa, em diversos canais da imprensa, falando que estou fazendo gesto de supremacia. Vocês são um nojo! Vocês, esquerdistas, são um nojo! Deputado, O que vocês estão fazendo? Estão atacando minha família nesse momento, presidente. Estão entrando nas redes sociais da minha família, estão entrando nas redes sociais da minha mulher, me ofendendo. Vocês são uma vergonha!
Vergonha! Deputado. Esse comportamento, distorcendo a verdade, publicando fake news, isso é uma vergonha! Mentira! Acabou. Tenha vergonha! Muito obrigado, deputado. Tenha vergonha! Tá feito o registro, tá feito o registro, tá feito o registro. Tenha vergonha! Tá feito o registro. Tenha... Senador Rogério Carvalho, faço um apelo a Vossa Excelência, senador. Senador, eu faço um apelo, vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Senhor presidente, o senador está peço aos senhores, o senador está concordando. Peço aos senhores que se... Não, o senador está concordando com isso? Eu não fiz isso. Senador, o senhor está concordando com isso, senador? Volta aqui e fala, uai. Volta aqui e fala. Senhores. Não tem coragem. Vamos parar com essa sessão de hoje. Realmente está superando toda e qualquer expectativa no que diz respeito a uma sessão extremamente violenta, desnecessariamente violenta, porque realmente não é possível a gente trabalhar com esse nível de exacerbação de ânimos. Olha... Interveio aí, né, a briga entre o Brunini e o Rogério Carvalho se estendeu para o túnel do tempo do Senado, foi um bate-boca, e o Brunini disse que depois iria até fazer um boletim de ocorrência por causa dessa situação. Bom, fiz o resumo da história e está todo mundo ansioso para ouvir o Bosco. Bosco, uma situação difícil lá na CPI, são muitas as nuances para a gente trazer, mas eu queria em primeiro lugar te perguntar como é que você viu esse episódio por lá. Bom dia, Afonso. Bom dia a todos. Afonso, é muito difícil a gente dissociar esse gesto do deputado Brunini de todo o seu comportamento ao longo da CPMI. O Brunini não faz parte, não é membro da CPMI, mas tem comparecido, é um dos mais assíduos, se não for o mais assíduo, que tem comparecido exclusivamente para tumultuar os trabalhos. É uma atitude muito atrevida, muito moleque, porque, não sendo integrante da CPMI, participar dela é uma concessão. Então, ele se dedica todo o tempo a fazer provocações e filma todas elas, com o óbvio propósito de depois fazer seus trechos, seus cortes, para usar isso eleitoralmente. O próprio presidente da CPMI, o Arthur Maia, o acusou disso claramente. E, ao que tudo indica, ainda que ele possa não vir a ser um supremacista, ele fez o gesto de forma provocativa. Pela expressão facial dele, ele não pediria 3 minutos a mais para um adversário. Se o objetivo dele foi de obstruir a fala do colega, do adversário político, por que ele pediria mais 3 minutos para ele? Então, foi um gesto de provocação. Você vê que ele próprio filma, e sorrindo, com aquele ar provocativo que o caracteriza o tempo todo na CPMI. Então, ele agora está pagando preço, porque foi uma provocação que passou do limite, ele percebeu rapidamente a repercussão negativa daquilo e a gravidade, e passou, então, a negá-la e ter uma atitude agressiva com aqueles que apontaram o seu gesto como um gesto supremacista. Eu me lembro aqui que o deputado Ulisses Guimarães dizia, Afonso, que na política, às vezes, até a indignação e a raiva são ensaiadas. Então, eu não me convenço, nem me comovo com a reação do Brunini. Ele é um provocador, ele está produzindo fake news, está fazendo da CPMI um estúdio para a produção de fake news, ele vai fazer isso, cortar os trechos, etc. Esse trecho, por exemplo, que ele acusa, vocês da esquerda são nojentos, isso vai virar um trechinho para ele botar nas falas, nas propagandas dele, etc. Então, para mim, foi sim, o gesto foi claro. O gesto foi claro porque quando alguém quer fazer 3, 2, faz com a mão, faz desse jeito. Ninguém inverte a mão para fazer uma coisa tão exata de um símbolo para dizer que está fazendo 3, pedindo 3. Vamos ver quantos de nós faz isso, Afonso. Olha, Afonso,
Eu quero 3 minutos a mais aí, hein? Ó, ninguém faz isso, né? É uma leitura forçada que ele faz de um gesto que ele próprio fez e filmou para provocar de novo. Conseguiu fazer o barulho de novo. Agora, isso também reflete, você vê que o presidente Arthur Maia chega a dizer que já está no limite com ele, já advertiu várias vezes, que já avisou os correligionários dele, Brunini, de que ele vai tirá-lo da comissão. Mas o problema, Afonso, é que o Arthur Maia só ficou no discurso e na ameaça. Já devia ter expulsado o Brunini há muito tempo, porque já está amplamente caracterizado, a CPI já tem meses de funcionamento, que ele só vai ali para isso. Então, por que ficar protelando esse momento, dar nisso? Beneficia aqueles que querem obstruir a CPMI, e os bolsonaristas estão visivelmente empenhados nisso, porque já perceberam, a oposição já percebeu que foi um tiro no pé pedir a CPMI para tentar provar que o governo Lula tem culpa no golpe. Isso não foi possível de consolidar, porque simplesmente não é contra os fatos. E agora está vendo aí, movendo essa guerra, porque chegou o momento de pedidos de quebra de sigilos do ex-presidente, convocação de militares, enfim. E sabe o que mais que eles têm medo, Afonso? Eles têm medo porque essas investigações, em algum momento, vão alcançar também parlamentares. Isso já está claro nas investigações oficiais, não é? E você vê que agora a própria senadora Elisiane Gama pediu a quebra de sigilo do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Isso já é um sinal claro de que aquilo que as investigações já estão em estado mais avançado, apurando o envolvimento de parlamentares com essa questão do golpe, começa a chegar na CPMI. As investigações, por exemplo, já têm indícios fortes de participação de parlamentares, especialmente lá do Pará, junto com empresários financiadores, que podem criar um elo. Parece que já está começando a se desenhar um vínculo ali com a ação daquele George Washington para pôr a bomba, explodiria o aeroporto de Brasília. Isso já está ali aparecendo nas investigações. Então, esse receio também está mostrando para a oposição que foi um equívoco grave, um grave erro político, lutar pela instalação dessa CPMI. Esse clima de guerra pode levar à implosão da CPMI, Afonso, porque o governo nunca quis. Nunca quis porque ela é um fator de obstrução aos trabalhos legislativos no momento em que o governo busca aliança e busca aprovar matérias importantes para o seu mandato. Então, chegou nesse ponto, a oposição já percebeu que não vai conseguir fazer o que queria e está empenhada em obstruir. Agora o trabalho da oposição é só de obstrução. O presidente Arthur Maia, Afonso, depois dessa sessão da CPMI, ele chegou a ameaçar a oposição, dizendo então que ele vai liberar todos os pedidos que ele vem bloqueando da base governista, com relação à quebra de sigilos e convocações, etc. Porque ele foi acusado por um deputado do Podemos, se não me falha a memória, de estar assando uma pizza. O deputado disse a ele que ele vai sair dali como grande pizzaiolo. Então, o Maia ficou agastado com isso e ameaçou então liberar geral os pedidos que ele vem represando. O que não seria nada mal, porque o Maia está tentando ali um malabarismo de, a pretexto ou sob a justificativa de que precisa equilibrar as ações de um lado e de outro, ele vem obstruindo pedidos importantes da relatora. Para mostrar uma imparcialidade que acaba tendo efeito contrário, porque o que fica sugerido é que os pedidos mais importantes e pertinentes estão sendo represados. Não há razão, por exemplo, em não se convocar o general Paulo Sérgio Nogueira. Não há nenhuma razão para isso. Ele está amplamente dentro do contexto da trama golpista. Mas foi um pedido do Exército, o Maia está ali administrando isso. A quebra de sigilo
que as quebras de sigilo pedidas pela senadora Elisiane Gama já estão autorizadas, uma grande parte delas, pelo STF. Então não há também sentido ou justificativa razoável para que o Arthur Maia represe isso. Então ele agora ficou no pior dos mundos, porque está apanhando o governo, da base governista, e está apanhando da base da oposição, né? Isso tudo ameaça muito, já está dado como certo que não haverá possibilidade de prorrogação da CPMI, né? Tanto a base do governo como a oposição já deixam muito claro que não vão se empenhar nisso em nenhum instante. Agora, quanto ao Brunini, o Brunini já devia estar no Conselho de Ética. O Brunini está desrespeitando o parlamento. Eu não sei como é que os colegas deles não percebem isso, mesmo aqueles que são aliados dele. Está desmoralizando, está fazendo o que quer na CPMI, está mostrando assim, olha, isso aqui não vale nada. Eu faço o que eu quero aqui. Ofende, provoca, passei esse filme e não é da CPMI. Então, eu sinto muito, mas aquela mão firme que a senadora Soraya vinha cobrando ao Arthur Maia, está claro agora que ela não está firme. Ontem era o dia de você expulsar o Brunini, sem nenhuma dúvida, mas ele ficou lá. E batendo boca com o próprio presidente, que em algum momento teve que dizer, olha, eu estou falando. Então, o Brunini tem um comportamento de moleque.